Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira, eu sou professor do Cefet Minas, atuo no ensino técnico, na graduação em letras, no programa de pós-graduação Estudos de Linguagens. E antes de mais nada, queria parabenizar a organização desse evento, que muito vai contribuir, né, para a nossa formação, para os nossos aprendizados. Eu trago aqui uma comunicação intitulada Se esse diário for publicado vai magoar muita gente, reflexões sobre o campo literário em Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, com o intuito, né, de refletir acerca do posicionamento da autora em questão sobre o campo editorial. Né? Eu parto aqui, portanto, de uma leitura bourdieuiana da obra da Carolina Maria de Jesus, mais especificamente por meio da obra As Regras da Arte, do Pierre Bourdieu, da noção de campo, tentando mostrar que Carolina, por meio de sua condição talvez improvável, munida de uma poética do rastro, do resíduo, consegue trazer para sua obra reflexões do campo editorial. Tudo isso motivado, é verdade, por uma dupla consciência. Eu entendo dupla consciência aqui no sentido que Paul Gilroy, retomando W. Du Bois, confere, né, lá no Atlântico Negro. Então, essa condição de dupla consciência de Carolina que faz com que ela reflita acerca de sua condição, é verdade, de escritora improvável, à margem da sociedade, por que não do campo literário, e também reflita sobre o campo literário. Não é? Bom, o primeiro ponto a considerar aqui é que Carolina, ela parte dessa condição improvável como escritora. Carolina estudou apenas 2 anos, escolarização formal, contudo, bourdieuianamente falando, né, as disposições de Carolina a levaram ao domínio, se não pleno, ao menos intenso da letra, né, do mundo letrado. Prova disso é a produção vasta e diversa da autora, que passa pelos diários, são dezenas de diários, é verdade, boa parte deles aqui em Belo Horizonte, na UFMG, né? Enfim, para a gente ter acesso mais imediato. Carolina escreveu romances, escreveu poemas, escreveu letra de música, enfim. Essa produção vasta e diversa, por meio das disposições de aprendizado de Carolina, coloca Carolina numa condição de estar em 2 lugares, mas não pertencer a nenhum. Daí o desenvolvimento da dupla consciência. Vamos lá ver. Carolina pertence à margem do campo literário, do campo social. Nos anos 50, quando ela gesta a produção do Quarto Despejo, ela mora na favela do Canindé, mas ela sonha, ela pretende alcançar o universo letrado, vale dizer, o campo literário formal estabelecido, enfim. E nós sabemos que o campo, na visão de Pierre Bourdieu, ele é uma espécie de arena de lutas, não é? É um universo relativamente autônomo, dotado de regras próprias, em que atuam agentes do campo para a manutenção ou para a preservação do estado de coisas do campo. Então, o que nós notamos na enunciação de Carolina, a partir dessa noção de campo, é que Carolina, ao mesmo tempo, pretende estabelecer a entrada no campo literário, e ao fazer isso ela encontra resistência no seu local de origem, no próprio campo literário. Né? A gente vê então essa poética da margem em Carolina Maria de Jesus, cuja enunciação tem no mínimo 2 camadas de significação. Uma, como o próprio título, né, dessa comunicação tenta adiantar, se publicar esse diário vou ferir muita gente, ao mesmo tempo leva a crer que Carolina ferirá com suas palavras aqueles que a cercam, porque a gente está falando de diário, portanto diários calcados em representações de seres com os quais conviveram com Carolina, mas também ferirá muita gente no sentido de que, ao entrar no campo literário, a presença de Carolina, a presença do texto de Carolina provoca e questiona o estado de coisas do campo literário, enfim, o próprio campo literário incomoda muita gente. Né? Então, nós temos aqui 3 instâncias de análise, já vamos passar para elas. A primeira é exatamente o acúmulo de capitais necessários à participação do campo. A gente crê que Carolina reflete sobre isso, talvez não com toda a consciência do texto bourdieuiano, claro, mas ela reflete sobre a acumulação de capitais necessários a participar do campo.
as particularidades do campo, particularidades aí motivadas por regras próprias e aceitas pelos participantes, então ela questiona o próprio funcionamento do campo, e as disputas entre os estabelecidos e recém-chegados, entendendo Carolina que ela seria, portanto, uma recém-chegada no campo literário formal, e isso fatalmente a colocaria em lugar de disputa com os estabelecidos, não é? Bom, no primeiro momento, falando do acúmulo de capitais necessários à participação no campo, Carolina parece ter consciência de que há uma espécie de diferença entre a chamada por Bourdieu arte pura e arte comercial, não é? E Carolina precisa conciliar a sua escrita, não é? em certa medida calcada no valor literário, na literariedade, mas precisa fazer dinheiro com isso também, com sua escrita, para poder viver. E ela diz, estou escrevendo um livro para vendê-lo, viso com esse dinheiro comprar um terreno para sair da favela. Então, quer dizer, Carolina já tem, a meu ver, a consciência de que escrever para fazer dinheiro é algo não muito bem visto no campo literário estabelecido, porque existe uma espécie, falando com Bourdieu, de economia da denegação, né? Uma espécie de desinteresse pelo capital econômico, pelo lucro advindo da obra literária, quando a gente sabe que, na verdade, existe também esse lucro desejado pela obra literária, ou pela obra escrita, enfim. Né? As editoras têm contas a pagar. E o autor, por mais que ele não objetive, no primeiro momento, o recebimento de capitais, é óbvio que ele vai querer, em algum momento, que esse acúmulo de capital de ordem simbólica se converta em capital financeiro de alguma forma, né? Carolina, portanto, ela sabe que a entrada no campo sem jogar o jogo da denegação é um impeditivo, né? É um impeditivo. Carolina também reflete sobre a sua condição de escritora, entendendo que ela parte de um lugar cujos capitais partilhados são menores quando comparados aos elementos que ocupam a centralidade do campo, né? Ela diz, por exemplo, procurei um lugar para escrever sossegada, mas aqui na favela não tem esses lugares. Então, como formarmos autores sem as condições ideais para formar esses autores? Então, Carolina, mais uma vez, aponta as disposições necessárias, e aí a gente pode ler nas entrelinhas, né? Para o autor da periferia se estabelecer. Quer dizer, é muito difícil para esses autores, mas ela, motivada por suas disposições, se coloca disponível a fazer essa entrada no campo literário. Tanto é que ela diz, posteriormente, todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Então, a moda aqui de um João Cabral, né, digamos assim, que escreve todo dia, né? Nós temos aqui Carolina se colocando no exercício diário da escrita como uma forma de acessar o campo literário. E ela entende que escrever todo dia equivale a produzir uma obra vasta e diversa e melhorar a sua própria escrita. Bom, Carolina ainda diz em outro trecho, vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Bom, aqui dois aspectos a considerar. O vocês me fazem. Carolina já escreve isso no momento em que o diário... Bom, nos anos 50, ela pretendia, portanto, ingressar ao campo literário, o diário é publicado em 60. E esse vocês aqui, em certa medida, tem dois endereçamentos. Os próprios moradores da favela do Canindé, por que não? Mas também aqueles que participam diretamente do campo literário, como editores que haviam negado os escritos de Carolina, aqueles que não entendiam Carolina como digna do estatuto de escritora, de literata, portanto. Então, enfim, Carolina joga aqui no seu texto as diferenças de capitais e o seu discurso tem dois endereçamentos para a gente refletir sobre os capitais. Sobre as particularidades do campo, não é? Bom, a Carolina entende e critica o campo literário brasileiro como um universo povoado majoritariamente por autores brancos. E a gente sabe, e aí as pesquisas de Regina Dal Castanho, sobretudo em literatura brasileira, o território contestado, não nos deixam mentir,
que existe uma majoritária presença do escritor branco no campo literário como tal, né? Como um escritor branco, enfim, assumidamente assim. Então, a Carolina, certa vez conversando com um de seus pares, né? Ela relata: eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo, eles me respondiam, ou eles respondiam-me: é uma pena você ser preta. Então Carolina já entende aqui que se os diretores de circo fazem esse julgamento étnico-racial, que dirá os editores de casas estabelecidas, né? Carolina também sabe que precisa de construir aprovação pelos pares para que ela possa acessar o campo editorial. E um dos mediadores de Carolina, um dos sujeitos que a ajudam a alçar Carolina ao lugar de escritora é o Audálio Dantas. A gente sabe que o Audálio projeta em grande medida a Carolina, publicando, ajudando a publicar Quarto e Despejo, mas ela tem consciência disso, tem consciência de que precisa estabelecer relação com os pares, e ela chega a dizer: se ele, né, o jornalista, no caso Audálio Dantas, não prendesse o meu livro, eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos, eu estava sossegada. Até de uma maneira que ingênua, né, a Carolina entende que se enviasse seus manuscritos para os Estados Unidos, onde na visão de Carolina o negro seria melhor tratado, ela teria já ganho financeiro e reconhecimento como escritora. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é? E a Carolina sabe também de uma espécie de racismo editorial que constava, pelo menos naquele momento, no território brasileiro, quando ela diz ao Toninho, que é enfim, um morador também da favela, ela diz: pois é, Toninho, os editores do Brasil não imprimem o que eu escrevo porque eu sou pobre e não tenho dinheiro para pagar, né? Então aí a condição socioeconômica como empecilho para acessar o campo editorial, e ao mesmo tempo ela tem essa consciência de que para o autor pobre a vida literária se torna mais difícil, porque é difícil também que esse autor reúna os capitais necessários, né? Um outro e último ponto de análise é quando a Carolina reflete sobre as disputas entre estabelecidos e recém-chegados, e ela existe uma consciência muito crítica em relação a isso. Carolina até diz: eu percebo que se esse diário for publicado vai magoar muita gente, nós até comentamos, mas o mais interessante é a próxima citação. Ela diz: devo incluir-me porque eu sou favelado, eu sou rebotalho. Aqui a gente vê, a meu ver, na minha maneira de perceber claramente, que Carolina, do seu lugar de origem, né, enquanto escritora e moradora da favela, ela se vê como digna de se inserir no campo literário, não é? Mas ela entende o lugar de inserção dela, e adiante ela chega a afirmar: não tenho força física, mas minhas palavras ferem mais do que espada. Esse ferir, no sentido de ferir, de magoar, enfim, aqueles que estão morando também na favela, mas aqueles que estão ocupando espaços, lugares, digamos, da centralidade do campo literário. Carolina tem essa consciência de que sua presença desestabiliza o campo literário, né? Ela até diz: os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários, os mendigos, que são escravos da miséria. Então Carolina entende que estabelecer entrada no campo literário significa estabelecer essa entrada por meio de uma escrita crítica. Bom, para terminar, portanto, a gente entende que Carolina faz reflexões sobre o campo literário, tece reflexões sobre o campo literário, à sua maneira é verdade. Então, os diários ali operam como uma espécie de escrita crítica, de crítica, por que não, do campo editorial, crítica possível do campo editorial, motivada essa crítica por meio de uma dupla consciência, vale dizer, ao mesmo tempo a consciência étnica de estar à periferia do campo literário lhe traz dificuldades, mas as disposições para entrar no campo literário são necessárias para que ela o faça. Quer dizer, ela sabe de sua consciência e de seu lugar como autora negra favelada que almeja estar no campo literário. Portanto, Carolina tece em seus diários uma espécie de escrita de autocriação e autoemancipação. Dessa maneira, eu finalizo essa exposição aqui. Espero que tenhamos perguntas, questionamentos, e me coloco ao dispor para a gente seguir no bate-papo sobre a obra de Carolina Maria de Jesus. Muito obrigado a todas e todos, um grande abraço.